pessoal. Deixa eu ler uma notícia aqui para vocês que saiu no G1, que é bem interessante. Ó. A análise já foi feita, né? Esse aqui é basicamente essa notícia. Ordem de busca por 300 mil cédulas de votação não rastreadas não pode ser cumprida, dizem os Correios dos Estados Unidos da América, né? Na terça-feira, um juiz federal ordenou que o Serviço Postal americano fizesse buscas em seus centros de distribuição para garantir que nenhuma cédula com votos das eleições presidenciais ficasse retida. Correios, no entanto, disse que seria impossível cumprir a determinação. Os Correios dos Estados Unidos da América disseram então ser impossível cumprir com uma ordem judicial emitida nesta terça-feira, 3 de novembro, que exigia uma varredura nos centros de processamento em busca de 300 mil cédulas de votação que não foram rastreadas e encaminhadas para sessões eleitorais. O Serviço Postal americano alega limitações físicas e operacionais para não fazer as buscas em suas instalações. Segundo a empresa, esse tipo de esforço não planejado atrapalharia o andamento do dia da eleição. Na terça-feira, então, esse juiz federal ordenou que as células não rastreadas, fossem encontradas e levadas aos centros de votação imediatamente até o final da tarde. A determinação era direcionada a 27 unidades dos Correios nos estados da Pensilvânia, Colorado, Wyoming, Alabama e Arizona, decisivos para essa eleição. Os Correios afirmaram que pelo menos 220 instalações em todo o país foram vistoriadas durante o dia da eleição. Um porta-voz do Serviço Postal disse nesta quarta à agência de notícias Bloomberg que a empresa realizou diversas varreduras nos centros de distribuição na noite anterior. Emmett Sullivan, juiz federal do Distrito de Colômbia, convocou uma audiência para esta quarta-feira para discutir o aparente não cumprimento da ordem judicial. Se as cédulas enviadas pelo correio não forem contadas, pode ser que haja questionamentos legais sobre o resultado do pleito. Durante toda a sua campanha, o presidente Donald Trump atacou o voto antecipado por correio, levantando suspeitas de fraude, ainda que sem provas. Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, milhões de eleitores votaram pelo correio. Bom, o fato é que tem que ter um limite mesmo, né? É só você observar ali o que de repente aconteceu no Wisconsin, o que mandaram hoje nas redes sociais em massa e vindo de próprios americanos, dizendo que já tinham mais cédulas do que eleitores, É uma coisa bem complicada, porque as diferenças em alguns estados-chave, elas são muito baixas, Aí acontece dá uma revertida dessa e como é que faz? Entende o que eu quero dizer? É muito complicado. E outra, se o correio não tem estrutura, não tem capacitação para tal fato, não pode ter, no meu ponto de vista, não poderia ter o voto pelo correio. Que cada um fizesse o seu esforço para votar pessoalmente. Se não pode votar pessoalmente, então não tem condição de dar o voto, até porque lá o voto não é obrigatório, Essa história de votar pelo correio. Aqui no Brasil o pessoal reclamava da urna eletrônica e lá tem o voto pelo correio, que eu acho que talvez seja um mico até muito pior do que a nossa urna eletrônica aqui, Porque a coisa não para de chegar, Quanto é que precisa? Precisa 100 mil, chega mais 100 mil. Tem que ter um limite isso, teria que ter um limite. Então eu ouvi falar hoje que a Suprema Corte ela vai cancelar todos os votos pelo correio que chegaram após o horário do fechamento das urnas,
Tanto votos do Biden quanto votos do próprio Trump. Chegou depois do horário, acabou. Não entra mais na contagem. E isso pode ser feito aí na recontagem. Essa foi a notícia que eu recebi, pelo menos hoje à tarde aqui, né? De mais de uma, foram várias pessoas dizendo a mesma coisa. E essa notícia aqui corrobora com isso, porque se o juiz pediu para mandar tudo um determinado horário, aí vai lá e o Correio fala, não dá, eu não tenho estrutura. Ah, não tem estrutura? Então peraí, então eu vou cancelar tudo. É muito provável que realmente isso ocorra então, né? Eu não duvido de que isso venha a ocorrer simplesmente pelo descumprimento aqui da ordem judicial, né? Então a ordem judicial aí, não cumprida, ela vai penalizar os dois lados aí da situação, né? Tanto votos pelo correio que iriam para o Trump, quanto votos pelo correio que iriam para o Biden. E isso por conta do correio não ter estrutura para entregar, né? Para rastrear e entregar esses envelopes, essas cédulas, até a data limite aí, o prazo da eleição, que era terça-feira às 19 horas, né? E vocês percebem que isso foi pedido somente nos estados-chave da situação, né? Nos estados que poderiam fazer muita diferença e que agora estão com as suas apurações aí trancadas. Que coisa, hein? Isso é uma brecha muito grande. Do jeito que a coisa estava acirrada, né? Ter essa permissão pelo correio, eu achei aqui, volto a falar, na minha opinião, um erro, porque ele dá a brecha para coisa esticar, para a corda esticar, né? E isso é uma situação muito desagradável, porque depois como é que fica, né? Se não para de chegar. Você não para a apuração porque não para de chegar. Tem que ficar recontando toda hora. E tem um dos lados que está falando, não, eu quero cada voto. Oh, que situação é essa? Tem que ter um limite, pô, né? Minha opinião. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vocês, por favor, compartilhem os nossos áudios aí, para outras pessoas terem acesso ao canal também, ok? Muito obrigado, valeu! Oi pessoal, Marcelo aqui novamente. Você que é eleitor no Rio de Janeiro, eu quero lhe sugerir para 15 de novembro o melhor candidato a vereador para a cidade do Rio de Janeiro. Ele é do PRTB, do General Mourão, é amigo do General Mourão, meu amigo e filho do Coronel Fontinelli. É o homem mais confiável e tem os valores que o Rio de Janeiro precisa para um vereador. Eu tenho certeza que você, carioca, votando no Felipe Fontinelli 28728, não vai se arrepender. O Felipe é o melhor para o Rio de Janeiro. Muito obrigado.